Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. 13 de outubro de 2025, fim da guerra na faixa de Gaza. Israel confirma a libertação de reféns e reencontro emociona o mundo. Israel liberta prisioneiros de guerra no primeiro dia oficial de paz na faixa de Gaza. Donald Trump é ovacionado no parlamento israelense e pede perdão para Benjamin Netanyahu. Nobel de Economia vai para cientistas que estudaram relação entre inovação e crescimento sustentável. Lula cita a saída do Brasil do mapa da fome durante reunião na Itália. E a vitória do Palmeiras para abrir 3 pontos na liderança do Brasileirão. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. 13 de outubro de 2025. Israel confirma que os 20 últimos reféns vivos retornaram ao país. Foram 738 dias nas mãos dos terroristas do Hamas. Os últimos 20 reféns israelenses vivos que permaneciam sequestrados na faixa de Gaza e foram libertados nesta segunda-feira já estão em Israel. O Ministério das Relações Exteriores publicou no X a mensagem Bem-vindos em Casa, para celebrar o retorno a Israel dos cidadãos após 738 dias de cativeiro. Fase crucial dentro do acordo de cessar-fogo fechado entre Israel e o Hamas, a libertação dos reféns começou às 10 horas locais, 4 da manhã em Brasília, com um primeiro grupo de 7 reféns entregue à Cruz Vermelha, seguido por um segundo grupo com os 13 restantes. Os 20 libertados foram sequestrados por milicianos islamistas no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza. Após o anúncio da libertação, milhares de pessoas reunidas em Tel Aviv, na rebatizada Praça dos Reféns, explodiram em gritos, abraços e lágrimas de emoção. Graças à nossa principal luta, graças ao povo que foi às ruas e praças, demos uma contribuição enorme para a libertação dos reféns. E é claro, para aquele que está puxando as cordas, Trump. Hoje é um dia especial, um sentimento que não consigo expressar. Muito, muito, muito feliz. A libertação ocorreu poucas horas antes da cúpula sobre Gaza, que acontecerá na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, com a presença do presidente americano Donald Trump, que primeiro visita Israel, e outros líderes mundiais. A primeira fase do acordo de trégua entre Israel e Hamas, que entrou em vigor na sexta-feira, contempla a troca dos últimos reféns israelenses em Gaza, 20 vivos e 28 mortos, por quase 2.000 palestinos detidos em prisões israelenses. E as famílias finalmente puderam reencontrar os parentes que estavam nas mãos dos terroristas do Hamas. Um dia que será lembrado para sempre na história da humanidade. A ansiedade de quem esperou mais de 2 anos por esse momento. O alívio ao ver Matan Angres. E após ele ser entregue ao exército israelense, enfim a celebração. As famílias de Eviatar Davi e Avinatan Or se reuniram para acompanhar juntas esse momento tão especial. Agora, abraçar seu filho depois de tanta angústia, as imagens de Einai Zangalker e Matan de volta para casa falam por si. Pensa, meu querido, suas irmãs e sua namorada estão esperando para te ver. Todo mundo está ansioso. Eitan Mor foi recebido pelos pais. Um momento de muita emoção. Depois, com mais calma, deu até para curtir uma chamada de vídeo com outros familiares. Na chegada de Gais de Boa Dalal, o sentimento foi parecido. De volta a Israel, os irmãos Gales e Viberman foram movidos de helicóptero para um centro médico em Ramat Gan, perto de Tel Aviv.
Eles acenaram brevemente para a imprensa, deixando a sensação de que estão em boas condições de saúde. Os 20 reféns retornaram para Israel nesta segunda-feira, como parte do acordo de cessar-fogo firmado entre o governo israelense e o Hamas. Em troca, Israel se comprometeu a libertar quase 2.000 palestinos detidos em prisões israelenses, um processo também iniciado nesta segunda-feira. Algum tempo depois, dezenas de prisioneiros palestinos foram libertados por Israel. Uma multidão esperava por eles na cidade de Ramallah. Vários ônibus transportando prisioneiros libertados por Israel chegaram à cidade de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, nesta segunda-feira. O grupo faz parte do acordo de cessar-fogo firmado entre o governo israelense e o Hamas na sexta-feira. Mais cedo, os últimos 20 israelenses vivos que permaneciam sequestrados na faixa de Gaza também foram libertados, permitindo que Israel procedesse com sua parte no acordo. Uma multidão estava reunida nas ruas de Ramallah para receber os prisioneiros, muitos entoando Allahu Akbar, Deus é maior em português. E após a libertação dos reféns, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ovacionado no parlamento israelense. Trump falou em um novo amanhecer de paz na região, acenou a um possível diálogo com o Irã e surpreendeu ao pedir perdão presidencial ao primeiro-ministro israelense. O presidente americano Donald Trump discursou nesta segunda-feira a Knesset, o parlamento de Israel, pouco depois da libertação dos reféns israelenses que ainda eram mantidos na faixa de Gaza pelo Hamas. O republicano foi recebido sob aplausos pelos congressistas, reconhecido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu como o maior amigo que o Estado de Israel já teve na Casa Branca. De 7 de outubro até esta semana, Israel tem sido uma nação em guerra, suportando fardos que apenas um povo orgulhoso e fiel poderia suportar. Foi um período muito difícil. Para muitas famílias em toda esta terra, já se passaram anos desde que vocês conheceram um único dia de verdadeira paz. Mas agora, finalmente, não apenas para os israelenses, mas também para os palestinos e para muitos outros, o longo e doloroso pesadelo finalmente acabou. Trump agradeceu a todas as nações do mundo árabe e muçulmano que se uniram para pressionar o Hamas a libertar os reféns e enviá-los para casa. De acordo com o bilionário, o momento é o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio, abrindo inclusive a possibilidade de um futuro acordo de paz com o Irã, país que teve suas principais instalações nucleares atacadas em setembro por Estados Unidos e Israel. E para o Irã, e como vocês sabem, isso não é dito por fraqueza, não há fraqueza, mas vou dizer que estamos prontos para quando vocês estiverem, e será a melhor decisão que o Irã já tomou, e isso vai acontecer. Durante seu discurso, 2 parlamentares levantaram cartazes com a frase "Reconheçam a Palestina", mas foram rapidamente retirados do local, levando o presidente americano a rir e elogiar a eficiência dos seguranças. Se dirigindo aos palestinos, o bilionário disse que eles deveriam se afastar do caminho do terror e da violência e se concentrar em fortalecer seu povo, em vez de tentar derrubar Israel. Ao final de sua fala, o presidente americano ainda pediu que o colega israelense Isaac Herzog concedesse um perdão presidencial a Netanyahu, que enfrenta 3 processos judiciais em que é acusado de corrupção. A sugestão foi bem recebida pela Knesset, que aplaudiu e entoou gritos de Bibi, maneira como o primeiro-ministro é chamado no país. Na sequência, Trump embarcou para Sharm el-Sheikh, no Egito, onde ainda nesta segunda-feira vai ser realizada uma cúpula sobre Gaza, com a participação de diversos líderes mundiais. E nesse final de semana, os palestinos voltaram para casa, mas o que eles encontraram foram muitas ruínas e incerteza sobre o futuro. A entrada em vigor de um cessar-fogo na sexta-feira iniciou um processo de retorno para casa de centenas de milhares de palestinos na faixa de Gaza. Somente para a cidade de Gaza, até sábado, mais de 500 mil de palestinos já haviam se dirigido. Mas ao chegar ao que antes era um lar, o cenário encontrado é de escombros e destruição. Quando ouvimos que havia uma trégua, mal podíamos esperar para ver nossa casa. A encontramos reduzida a escombros, não há vida alguma. Quando vi a casa, desabei e comecei a chorar. Não sabia o que dizer. A situação é extremamente difícil, além das palavras. Até os animais não suportariam tais condições. Não há água, comida, bebida, empregos, até mesmo a tenda que temos está danificada.
Os esforços agora são voltados para remover os escombros e recomeçar. Neste terceiro dia de cessar-fogo, alguns caminhões com ajuda humanitária cruzaram para Gaza, a partir de diferentes passagens, como Rafah e Kerem Shalom. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários afirmou que Israel deu sinal verde para a distribuição de 170 mil toneladas de suprimentos. A chegada de provisões no território palestino gerou cenas de saque em Khan Yunis, com pessoas famintas buscando garantir um pouco de comida. Na mesma cidade também foram registrados disparos de armas de fogo e homens armados sobre caminhões que transportavam insumos. A entrada de alimentos na faixa de Gaza também provocou uma queda imediata nos preços. Os preços dos produtos caíram de 70% a 80%. Todos voltaram a Gaza. As pessoas retornaram para suas casas do sul. Temos tudo aqui. Só queremos que a guerra acabe. O exército israelense segue dentro da faixa de Gaza, com soldados e tanques, apesar do cessar-fogo. Durante esta primeira fase do acordo alcançado, militares israelenses manterão o controle de cerca de 53% do território palestino. E o Afeganistão e o Paquistão voltaram a se atacar nos últimos dias. O governo afegão, liderado pelos talibãs, informou neste domingo um saldo de soldados mortos e feridos nos recentes conflitos com o Paquistão, ao longo da fronteira entre os dois países na noite de sábado. A operação da noite passada foi uma retaliação pelo Paquistão violar o espaço aéreo do Afeganistão. A operação foi conduzida ao longo de toda a fronteira da linha Duran. Nossos mujahidin capturaram mais de 20 postos e 58 soldados paquistaneses foram mortos, enquanto cerca de 30 ficaram feridos. Até 9 mujahidin foram martirizados e temos de 16 a 18 feridos. Também apreendemos suas armas e equipamentos militares. Segundo o Talibã, a ação foi uma resposta ao bombardeio realizado pelo exército paquistanês em Cabul na quinta-feira. Islamabad não assumiu diretamente a responsabilidade pelos ataques de alguns dias antes, mas costuma insistir que tem o direito de se defender da ascensão de grupos armados que o atacam a partir do solo afegão. As relações entre os dois países vizinhos têm sido muito tensas desde que os talibãs retornaram ao poder no Afeganistão no verão de 2021. Esta é uma mensagem para o mundo, especialmente para o Paquistão. Se você violar o território do Afeganistão novamente no futuro, até agora mostramos 10% do nosso poder. Da próxima vez, mostraremos 100% do nosso poder. O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, prometeu em um comunicado que não haverá concessões em relação à defesa do Paquistão. E toda provocação será seguida por uma resposta forte e eficaz. E o Prêmio Nobel de Economia deste ano foi para 3 economistas que estudaram a relação entre a inovação e o crescimento. A Real Academia Sueca de Ciências anunciou nesta segunda-feira os trabalhos vencedores do Prêmio Nobel de Economia, voltados para o impacto da tecnologia no crescimento. O americano-israelense Joel Mokyr, o francês Philippe Guion e o canadense Peter Howitt foram os laureados. With one half, the prize goes to Joel Mokyr. Com uma metade, o prêmio vai para Joel Mokyr, por ter identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentado por meio do progresso tecnológico, e a outra metade, conjuntamente, para Philippe Guion e Peter Howitt, pela teoria do crescimento sustentado por meio da destruição criativa. De acordo com o comitê do prêmio, o trabalho do trio responde a perguntas sobre como a inovação tecnológica estimula o crescimento e como é possível manter um crescimento sustentável. Em um comunicado, o júri disse que Mokyr, professor da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, usou fontes históricas para descobrir como as causas do crescimento sustentável se tornaram o novo normal. A Guion e Howitt examinaram um conceito de destruição criativa, que se refere ao processo no qual um produto novo e melhor entra no mercado e as empresas que vendem os produtos antigos perdem espaço. O Prêmio de Economia, que fecha a série de laureados em 2025, é o único que não está entre os 5 originais criados pelo cientista sueco Alfred Nobel, falecido em 1896. Cerimônias oficiais de entrega dos diplomas, medalhas de ouro e premiações em dinheiro estão marcadas para 10 de dezembro, em Estocolmo e Oslo. O presidente Donald Trump declarou neste final de semana que os Estados Unidos querem ajudar a China. Investidores demonstraram preocupação com o possível retorno da guerra comercial entre Washington e Pequim. Donald Trump adotou neste domingo um tom mais conciliador em relação à China.
2 dias depois de anunciar uma tarifa adicional de 100% sobre produtos da segunda maior economia do mundo, o presidente dos Estados Unidos afirmou que seu país quer ajudar o gigante asiático, não prejudicá-lo. As declarações do republicano na sexta-feira, assim como sua ameaça de cancelar uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping, marcada para o fim deste mês, fizeram as ações de Wall Street recuar. Investidores demonstraram preocupação com um possível retorno da guerra comercial entre Washington e Pequim, e em meio a uma disputa sobre novas restrições chinesas à exportação de minerais de terras raras. Em uma mensagem publicada neste domingo em sua plataforma Truth Social, Trump pediu que não se preocupem com a China, acrescentando que tudo ficará bem. Segundo o bilionário, Xi acabou de passar por um momento difícil e não quer uma depressão para seu país, assim como o próprio Trump também não quer. O presidente americano havia anunciado novos impostos e controles de exportação sobre softwares de importância estratégica que entrarão em vigor em 1º de novembro. Neste domingo, o Ministério do Comércio da China classificou a ameaça tarifária de Trump como um típico exemplo de hipocrisia e advertiu que essa não é a melhor forma de lidar com Pequim. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, passou por radioterapia e também um tratamento hormonal em meio à luta contra o câncer de próstata. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está passando por radioterapia e tratamento hormonal para combater o câncer de próstata. A informação foi confirmada à AFP neste sábado por um porta-voz. O democrata de 82 anos revelou em maio que havia sido diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata com metástases ósseas. Segundo o gabinete do ex-presidente, a doença atingiu uma pontuação de 9 na escala de Gleason, que avalia a agressividade dos cânceres de próstata em uma escala que vai até 10. Sucessor de Biden, Donald Trump realizou na sexta-feira seu segundo check-up do ano, no Centro Médico Militar Walter Reed, nas imediações de Washington. Um boletim médico divulgado pela Casa Branca afirmou que o republicano está em excelente estado de saúde, com sua idade cardíaca determinada como sendo cerca de 14 anos mais jovem do que a idade cronológica, e autorizando que ele siga sua agenda diária sem restrições. A revisão médica aconteceu 3 meses depois do anúncio de que Trump tinha sido diagnosticado com uma condição benigna, conhecida como insuficiência venosa crônica, após especulação sobre manchas em sua mão e inchaço nas pernas. Autoridades dos Estados Unidos investigam as causas de uma explosão que devastou uma fábrica de explosivos militares no Tennessee. 18 pessoas morreram. Uma explosão de grandes proporções em uma fábrica de explosivos militares no estado americano do Tennessee não deixou sobreviventes. As autoridades confirmaram que as 18 pessoas inicialmente dadas como desaparecidas estão mortas, e em meio a escombros em chamas, um cenário de caos, com vários veículos carbonizados no entorno. As autoridades chegaram a pedir à população que evite a área devido ao risco de novas detonações. O delegado do condado de Hickman afirmou que a explosão pôde ser ouvida a quilômetros de distância, com destroços espalhados por uma área de quase 1 km². Quando questionado sobre o estado do prédio onde ocorreu a explosão, ele respondeu: "Não há nada a descrever, ele desapareceu." Ainda não está claro o que provocou a explosão, e a possibilidade de atividade criminosa não foi descartada. Proprietária da fábrica, a Accurate Energetic Systems afirma produzir diversos tipos de explosivos de alta potência e produtos especializados para o Departamento de Defesa americano e para o mercado industrial. Um helicóptero perdeu o controle enquanto voava sobre uma praia popular na Califórnia, nos Estados Unidos. 5 pessoas ficaram feridas. Em um comunicado à imprensa, a cidade disse que o helicóptero estava associado a um evento para carros. Há helicópteros. Ainda não há informações sobre o que poderia ter provocado o acidente. Nicolás Maduro chamou a líder opositora Maria Corina Machado de bruxa demoníaca durante as celebrações pelo Dia da Resistência Indígena. Maria venceu o Nobel da Paz na semana passada. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou a líder opositora Maria Corina Machado de bruxa demoníaca, 2 dias depois dela ter sido agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. Acusada por Maduro de pedir uma invasão estrangeira, Machado foi premiada por sua incansável luta pela democracia na Venezuela. Sem mencioná-la diretamente e sem citar o prêmio, o presidente a atacou. 90% de toda a população rejeita a bruxa demoníaca da Sayona.
O governo costuma se referir a Machado como a Sayona, em alusão a uma figura do folclore venezuelano que, assim como a líder da oposição, tem pele clara e cabelos negros e lisos. Durante um ato alusivo à descoberta da América, celebrado na Venezuela como o Dia da Resistência Indígena, Maduro afirmou que quer a paz, mas com liberdade e soberania. Não a paz dos impérios! Não a paz dos impérios, a paz das ruínas de Gaza, não a paz da miséria e da fome, não a paz da morte e do sangue, não a paz do domínio. Não a paz do domínio. Machado apoia as manobras militares dos Estados Unidos no Caribe e dedicou o Nobel ao povo sofredor da Venezuela e ao presidente americano Donald Trump, que também estava entre os indicados ao prêmio. Pelo menos 64 pessoas morreram e outras 65 pessoas estão desaparecidas devido ao impacto das chuvas no centro e no leste do México. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum esteve no fim de semana em Poza Rica, no estado de Veracruz, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas torrenciais que caíram sobre o país desde a semana passada. Além de Veracruz, as mortes e os maiores danos estão localizados principalmente nos estados de Hidalgo e Puebla. Todos aqueles que perderam seus negócios ou suas casas receberão apoio. Para isso, primeiro faremos um censo e, com base nas informações coletadas, serei informada sobre quais serão a primeira, a segunda e a terceira áreas de apoio. As chuvas mais intensas ocorreram entre segunda e quinta-feira da última semana, o que causou uma elevação no nível dos rios e córregos que circundam esses estados. Em relação aos desaparecidos, o maior número de vítimas está no estado de Hidalgo, onde várias pequenas comunidades permanecem isoladas devido ao fechamento de estradas. A situação forçou o estabelecimento de uma ponte aérea limitada para responder às emergências. E no próximo bloco, Lula cita a saída do Brasil do mapa da fome durante reunião na Itália. E mulher é suspeita de matar 4 pessoas entre janeiro e maio deste ano. O presidente Lula discursou hoje em Roma, na capital da Itália, e destacou a saída do Brasil do mapa da fome. O presidente do Brasil também pediu aos governos que incluam os mais pobres no orçamento. O presidente Lula participou da abertura do Fórum Mundial da Alimentação em Roma nesta segunda-feira. O presidente afirmou que a fome é irmã da guerra, seja ela travada com armas e bombas ou com tarifas e subsídios. Hoje, o mundo produz comida suficiente para alimentar 1,5 vezes a população mundial. Ainda assim, 673 milhões de pessoas, segundo a FAO, estão em situação de insegurança alimentar. É possível estimar que garantir 3 refeições diárias a essas pessoas custaria cerca de 315 bilhões de dólares. Isso representa 12% dos 2 trilhões e 700 bilhões de dólares consumidos anualmente com gastos em armas. Lula também destacou que não basta produzir, é preciso distribuir, ao afirmar que é crucial a ampliação do financiamento ao desenvolvimento, redução dos custos de empréstimos, aperfeiçoamento de sistemas tributários e alívio da dívida dos países mais pobres. Estabelecendo um imposto global de 2% sobre os ativos de super ricos, obteríamos esse montante. Por isso, ampliar o financiamento ao desenvolvimento, reduzir os custos de empréstimos, aperfeiçoar sistemas tributários e aliviar a dívida dos países mais pobres são medidas cruciais. Não basta produzir, é preciso distribuir. O presidente ressaltou ainda o anúncio da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome. O governo federal tenta reorganizar a base aliada no Congresso Nacional, com demissões e funcionários indicados por parlamentares que traíram o Palácio do Planalto. O divisor de águas foi a votação da medida provisória que aumentava a tributação das casas de aposta.
Desde a última sexta-feira, o governo federal tem publicado exonerações de funcionários que traíram o executivo em votações. O governo pretende distribuir as vagas para quem realmente está entregando votos, ajudando a recompor a base a partir da ampliação de composições. Segundo informações, a votação da medida provisória que previa um aumento na tributação das casas de aposta foi um divisor de águas da infidelidade. A matéria em questão era importante para o governo ter um cenário fiscal mais aliviado, com cerca de 17 bilhões de reais a mais em 2026, no ano eleitoral. O Boletim Focus desta semana caiu de 4,80% para 4,72%. Já a projeção para a taxa Selic ficou estável e deve fechar 2025 em 15% ao ano. A Polícia Civil de São Paulo investiga Ana Paula Veloso, de 36 anos, por envolvimento em pelo menos 4 mortes com suspeita de envenenamento. Ela é apontada como uma possível assassina em série, com motivações de vingança e interesse financeiro. Ana Paula Veloso Fernandes é suspeita por matar 4 pessoas envenenadas entre janeiro e maio deste ano, em São Paulo e no Rio de Janeiro. As investigações apontam que Ana Paula agiu por motivo torpe em todas as 4 mortes. De acordo com a denúncia oferecida, os crimes foram cometidos com o mesmo padrão, utilizando envenenamento e recursos que dificultam a defesa das vítimas. De acordo com as autoridades, Ana Paula demonstrou ter conhecimento técnico do veneno, controlando o tempo e dosagem para que as mortes apresentassem causas naturais. O Ministério Público também acredita que Ana Paula pode ter tido ajuda da própria irmã gêmea e da filha de uma das vítimas para cometer os crimes. As 2 mulheres também estão presas. Ana Paula foi presa pela primeira vez em 9 de julho, quando teria confessado à polícia que tentou envenenar com um bolo alunos da turma dela na Universidade em Guarulhos. E alegou, segundo agentes, que fez aquilo porque estava tentando se vingar e incriminar a esposa de um policial militar com quem mantinha uma relação extraconjugal. Somente em 4 de setembro a Justiça decretou a prisão preventiva dela. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje 2 criminosos de organização especializada em quebrar janelas de carros para roubar celulares. Os prejuízos das vítimas passam de R$ 924 mil. Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão na operação. Segundo as autoridades, o prejuízo das vítimas soma mais de R$ 924 mil. A investigação começou após um furto ao procurador de justiça Antônio Calil Filho, ocorrido em julho deste ano, na região central da capital. Na ocasião, ele teve o celular levado do interior de um veículo após a quebra do vidro. O rastreamento do dispositivo levou os policiais até um imóvel no bairro do Glicério, onde foi identificado um QG do crime, com vasta quantidade de aparelhos celulares, máquinas de cartão, roteadores, chips e documentos de procedência ilícita. As análises mostraram que o grupo tinha núcleos com funções bem definidas, como coordenação e receptação, ladrões de rua, responsáveis por contas bancárias e apoio logístico. Segundo a Polícia Civil, uma vez que conseguiam acessar os aplicativos de bancos nos celulares das vítimas, os criminosos remetiam os valores para contas de laranjas ou de empresas de fachada. A Justiça também autorizou o bloqueio de cerca de R$ 915 mil do grupo criminoso. A jovem Ana Beatriz de Araújo, de 19 anos, morreu após passar mal ao comer uma acarajé na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. Segundo a Polícia Civil, ela passou mal em casa após ingerir o alimento. Foi socorrida para uma unidade de pronto atendimento do município, mas não resistiu. A polícia agora aguarda os laudos para esclarecer a causa da morte. Um acidente entre um carro e uma picape deixou 2 mortos e 7 feridos em Engenheiro Beltrão, no norte do Paraná. A Polícia Rodoviária contou que os 2 veículos estavam no mesmo sentido da rodovia e que a colisão aconteceu no momento em que o carro tentou fazer um retorno na parte esquerda da pista. Com o impacto, o carro capotou e 2 homens que estavam no banco de trás morreram no local. O Corpo de Bombeiros disse que uma mulher foi arremessada para fora do carro. Ela foi socorrida com ferimentos graves. Na picape em que estavam 5 ocupantes, todas foram atendidas no local e encaminhadas a hospitais da região. A Polícia Civil prendeu hoje um professor suspeito de importunar sexualmente alunas de um colégio particular no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio.
Entre as acusações estão gestos obscenos e a imposição para que as meninas usassem saia. O professor também teria incentivado meninos da turma a tocar as colegas. E no Alto Colégio Tamandaré informou que o professor foi afastado preventivamente. E a seguir, os preparativos da seleção para enfrentar o Japão e a vitória do Palmeiras para abrir 3 pontos na liderança do Brasileirão. Brasil enfrenta o Japão amanhã em Tóquio, ainda sob o impacto da goleada sobre a Coreia do Sul por 5-0 na semana passada. O técnico Carlo Ancelotti falou do sonho de fazer história à frente da seleção. Nenhum país jamais ganhou a Copa do Mundo com um técnico estrangeiro. Mas Carlo Ancelotti lembrou nesta segunda-feira em Tóquio que sempre há espaço para fazer história. O italiano se tornou o primeiro treinador estrangeiro do Brasil em 6 décadas, quando assumiu o cargo em maio e ajudou a equipe pentacampeã a garantir sua vaga na Copa do Mundo do próximo ano. A minha meta é de trabalhar o meu melhor, a seleção nacional do Brasil, e tentar de ganhar a Copa do Mundo. É verdade que ninguém treinador ganó la Copa do Mundo con otro país, pero na vida sempre há uma primeira vez. O Brasil enfrenta o Japão em um amistoso na capital japonesa nesta terça-feira. O time verde e amarelo vem de uma goleada por 5-0 sobre a Coreia do Sul em Seul na semana passada. Os torcedores viram na vitória um retorno ao jogo bonito, mas Ancelotti destacou que a equipe foi além disso. A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito. Pode jogar um futebol bonito, sim, pode jogar um futebol bonito. Hay que tener conta que tú entiendes por el fútbol bonito. Para el fútbol bonito es obviamente a calidad individuales que todos os jogadores do Brasil têm, e também o compromisso coletivo é jogo bonito. Quando jogo bonito não é só com bola, jogo bonito é também sem bola, porque é um aspecto muito importante do jogo. Apesar da alegria com a enxurrada de gols sobre a Coreia do Sul, os jogadores da seleção não esquecem que Ancelotti tem suas raízes no futebol da Itália, muitas vezes considerada retranqueira. A gente não pode esquecer que é um treinador italiano também, acima de tudo, então gosta de defender muito bem, trabalhamos muitas coisas defensivamente, foi algo que a gente chegou nele e disse que nos incomodava estar sofrendo tanto gol. A gente não queria sofrer isso, a gente sabe que principalmente em Copa do Mundo vai ganhar quem não toma gol, então é fundamental se defender bem. A gente sabe que na frente temos grandes jogadores que podem decidir a qualquer momento, então o principal é que a gente não tome gol, porque lá na frente, se a gente fizer um, a gente já ganha o jogo. O Japão, adversário desta terça, foi a primeira seleção a garantir sua vaga no Mundial de 2026, após passar facilmente pelas eliminatórias asiáticas. A equipe nunca venceu o Brasil em 13 tentativas e tem vários jogadores lesionados, incluindo o ponta Kaoru Mitoma, do Brighton, e o meio-campista Wataru Endo, do Liverpool. E o Palmeiras abriu vantagem de 3 pontos na liderança do Brasileirão após vencer o Juventude. O Palmeiras venceu o Juventude no Allianz Parque por 4-1. Veiga abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. No final da primeira etapa, Bruno Rodrigues fez o segundo. Na etapa final, Bruno Fux fez o terceiro. E o quarto foi anotado por Felipe Anderson. Rodrigo San diminuiu para o Juventude. Com a vitória, o Palmeiras abriu 3 pontos de vantagens para o Flamengo. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.